Tessalonicenses, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 9. Amém, meus amados? Vamos orar antes da leitura? Amém? Pai Santo, nós te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor é o Deus de toda sabedoria e de todo entendimento. E o Senhor também, Pai, é o Deus que dá poder, meu Deus. É o Senhor que transforma, meu Deus, para que possamos praticar a Tua palavra. Pai, o entendimento não é o bastante, Pai. O conhecimento, meu Deus, não é o bastante. Precisamos do toque do Teu Santo Espírito. Precisamos, meu Deus, juntamente, meu Deus, com a palavra do Teu Santo Espírito, meu Deus, o toque do Teu Santo Espírito. Nas nossas mentes, nos nossos corações, Pai, promovendo, meu Deus, a fé, promovendo, meu Deus, a vontade, promovendo, meu Pai, o amor, promovendo tudo aquilo, meu Deus, que move o homem, meu Deus, para aquilo que é correto. No nome de Jesus, Pai Santo. Nós sabemos, meu Deus, que por natureza, Pai, o homem natural, Deus tem forças e tem, meu Deus, vontade de fazer coisas erradas. Mas, meu Pai, dependemos do Senhor, meu Deus, tanto para o entendimento, quanto, meu Deus, para praticarmos a Tua palavra. Então, meu Deus, que o Senhor, meu Deus, nos toque, meu Deus, com a Tua palavra, nos toque, meu Deus, através do entendimento, meu Deus, no nome de Jesus, que isso frutifique no nosso meio, meu Deus, produzindo frutos de justiça, amor, fé, no nome de Jesus, Pai Santo. Meu Deus, que o Senhor esteja conosco, meu Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados? Amém. Meus queridos irmãos, vamos dar continuidade à nossa exposição, né? Você que tem pouco tempo que vem à nossa igreja, à nossa comunidade, já deve ter percebido que a nossa igreja enfatiza mais a questão do estudo da palavra de Deus. Amém? O estudo, o aprofundamento, para que através do entendimento, através, né, e também do entendimento de como ler a palavra de Deus, os irmãos sejam edificados no dia a dia, nas suas vidas, na caminhada. Amém, meus amados? E é assim que nós vamos continuar. Nós temos os PGs durante a semana. E por falar nisso, né, os líderes de PGs devem atentar, porque domingo que vem teremos o culto evangelístico e na semana que segue o culto, né, nos PGs teremos a semana do amigo, onde os frequentadores de PG convidam tanto para o culto de domingo quanto para o PG da semana, porque vai ser tanto o culto de domingo quanto os PGs vão ser voltados para evangelismo, para falar da salvação que temos em Cristo. Amém, meus amados? Hoje nós estamos falando da salvação que temos em Cristo, mas aplicando a sabedoria de Deus para o dia a dia da nossa vida. Amém, meus amados? E, meus amados irmãos, nós, semana passada, tivemos a palavra sobre santificação, né, na área sexual, na área relacionamentos sexuais. Nós tivemos a palavra abençoada com o pastor Fabrício, né, trazendo a exposição, porque Paulo, no capítulo 4, começa as suas exortações gerais, né? E ele exortou primeiro acerca da santidade, porque a igreja estava inserida, né, em uma sociedade promíscua, né? A igreja, e muitos saíram dessa sociedade, né, saíram do mundo
e se converteram a Cristo Jesus, entregaram suas vidas a Cristo Jesus, e Paulo, recebendo os relatórios de Timóteo, tá, achou por bem apertar este parafuso, o parafuso da santidade. Tá? Imagine Paulo como um grande mecânico, né? E ele apertou o parafuso da santidade. Santidade na área sexual. Aqui no versículo 9, ele vai apertar outro parafuso, que é o parafuso da vida comum. Tá? De termos a igreja de Tessalônica, ter uma vida comum, digna, de forma que não vai escandalizar os de fora. Que não vai, né, escandalizar os de fora. Paulo deixa isso bem claro no versículo 12, que nós vamos ler daqui a pouco. Amém, meus amados? Quero que os irmãos entendam o seguinte, olha, a carta é uma resposta a uma situação. Toda carta, uma situação chega para o apóstolo, seja o apóstolo Pedro, João, o apóstolo Paulo, e eles mandam uma resposta, tá? Dependendo do nível do erro, da profundidade do erro, né, a resposta vai ser mais tranquila, como é nessa carta, tá? Tipo assim, chegou para Paulo algo assim, Paulo, olha, fala sobre trabalho. Porque Paulo não fala sobre trabalho em todas as cartas. Tá? Fala sobre trabalho, Paulo. E aí Paulo, ele fala, aliás, é a única carta, não, é um das poucas textos que Paulo fala sobre trabalho, especificamente. Eu não estou lembrado de outro. Tá? Porque a carta é uma resposta. O apóstolo recebe uma carta ou um relatório de alguém, e aí ele escreve uma carta. Né? E aí nós, os pregadores de hoje, nós temos que fazer um trabalho meio que de garimpo, né? Realmente está lá e entendendo e tentando descobrir qual que é a situação que está acontecendo, que levou Paulo a escrever este texto. Amém, meus amados? E nós conseguimos ter uma noção mais clara quando lemos a segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3. No final da carta, Paulo dá uma disciplinada na igreja nessa área do trabalho de maneira mais forte, de maneira mais enfática. E na segunda carta aos Tessalonicenses, e eu quero que os irmãos entendam que entre a fundação da igreja e a escrita dessa carta e da segunda carta é um tempo muito pequeno. Tá? Um tempo muito pequeno. Não sabemos o tempo certo, mas sabemos, por exemplo, que no máximo essa carta foi escrita 1 ano depois que essa igreja foi formada. Porque Paulo, no seu relatório, deixa bem claro que ele ficou apavorado, porque ele teve que sair correndo dessa cidade, e aí ele fala, olha, eu estava preocupado com vocês e mandei Timóteo. E Timóteo trouxe boas notícias, e aí ele escreve essa primeira carta. Amém, meus amados? Então foi muito rápido a questão, para os parâmetros da época. Hoje rápido para nós é minuto, né? Para os parâmetros da época, meses, semestres. Amém, meus amados? Amém. Glória a Deus, igreja. Amém. Meus amados irmãos, então eu vou trabalhar, né, com a seguinte visão do texto, que Paulo, né, ele está corrigindo a igreja, né, para que a igreja não seja uma igreja ociosa, tá bom? Para que a igreja não seja uma igreja, né, preguiçosa, como ele escreveu na sua segunda carta, e na sua segunda carta ele fala, olha, eu, quando estive aí no meio de vocês, ensinei,
ensinei vocês viverem assim. E dei exemplo. Né? Ou seja, né, o que aconteceu aí foi, a coisa foi escalando. Tá bom? E muitos teólogos falam, né, que a causa desta vida desequilibrada, né, não sabemos que foi a causa ou se foi usado como desculpa posteriormente a questão da volta de Cristo. Amém, meus amados? Isso me faz lembrar da minha adolescência aqui na igreja, porque quando acontecia, quem lembra da guerra do Iraque ali, da guerra do Golfo, no início da década de 90, né? E a questão da volta de Cristo era muito pregada naquela época, e os pregadores falavam o seguinte, né? Eu dou 2 anos para Jesus Cristo voltar. Isso era muito forte na década de 90. Tinha uma expectativa da terceira guerra mundial, porque tinha acabado de sair da Guerra Fria, né? Os mais novos vão lembrar disso, né? Aquela tensão entre Rússia e Estados Unidos e tal, as duas potências mundiais, a queda do Muro de Berlim, muita coisa aconteceu na década de 90. E aí, o pessoal falava muito, né? Para que estudar? Jesus Cristo vai voltar? Né? Alguém já falou isso? Né? Os mais antigos aí. Alguém lembra disso? Alguém falando disso na década de 90? Isso era muito comum, tá, meus amados? Né? Aí depois, quando a gente fez 20 anos, 20 e poucos anos, a gente fala, para que ter filho? Esse mundo está mal demais. Né? E agora está todo mundo casado com filho. Né? Então, assim, então, possivelmente, provavelmente, este é o quadro aqui. Tá? Não sabemos se a questão da volta de Cristo foi usado desde o início como desculpa ou se posteriormente. Tá bom? Amém, meus amados? Então, assim, possivelmente a volta de Cristo foi usada como desculpa. Agora, com certeza sabemos que desde o início, desde quando Paulo esteve lá na igreja, ele se preocupou com esta área na vida da igreja. Amém, meus amados? Vamos ler o texto também? Eu estou na NVI, tá bom? Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E de fato vocês amam a todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Esforcem-se para viver, para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus, igreja. Está vazio hoje, mas eu quero ouvir glória a Deus alto. Glória a Deus, igreja. Amém. Amém. Meus amados irmãos, esta igreja, como vemos desde o início da carta, é uma igreja que estava frutificando na presença de Deus. Amém? É uma igreja que estava crescendo na fé, na esperança e no amor. E quando Paulo fala de amor aqui, amor fraternal entre irmãos aqui, algo, né, que é muito característico dessa igreja é a questão da manifestação do amor através de doações. Através da liberalidade da igreja com os necessitados. Amém, meus amados? E os irmãos devem entender que o seguinte, amor na Bíblia, no Novo Testamento, está muito ligado com dinheiro. O amor cristão. Tá? João fala disso, né? Tiago fala disso, né? Da pessoa que vê o outro passando necessidade e diz, Deus te abençoe. Não, demonstre o amor através da ajuda. E João fala a mesma coisa na sua carta. O amor fraternal deve ser expressado através do dinheiro, porque o mundo, meus queridos, vai contra a cultura. Dinheiro, meu querido irmão, no mundo, entre aqueles que são do mundo, dividem irmãos
irmãos de sangue. É ou não é verdade? Briga por herança, aquela coisa toda, né? Tanto que Jesus teve que, alguém chegou para ele, diz para o meu irmão dividir de maneira correta a herança. Jesus, não mexo com essas coisas não sou juiz não. Né? E outra, cuidado com a ganância. Né? Então sim, o que divide o mundo, né? Os instrumentos que são usados pelo mundo para a divisão, no reino de Deus, na igreja, são usados para o amor, para atendermos às necessidades. Glória a Deus, igreja. Amém, meus amados? Então, quando Paulo fala, vocês amam, né, vocês têm amado, porque a igreja, né, no que diz respeito ao dinheiro, no que diz respeito aos bens, é uma igreja que abençoa os outros irmãos da Macedônia. E Paulo fala, bem depois, um tempo depois, quando ele escreve a segunda carta aos Coríntios, e ele cita novamente as igrejas da Macedônia, Filipenses, Colossenses, a igreja de Filipos, a igreja de Colossos, a igreja de Tessalônica. Amém, meus amados? E Paulo disse o seguinte, lá na segunda carta aos Coríntios, tentando constranger a igreja de Corinto, que era uma igreja mais rica, né? Olha, da profunda pobreza deles, eles, se engajaram para levar uma oferta, para levantar uma oferta para a igreja pobre de Jerusalém. Tá? Amém, meus amados? Quem está aprendendo aqui, amém? Amor tem tudo a ver com dinheiro, meu querido irmão. Tá? Amor não tem nada a ver com sentimentos bonitos, nem dizer, olha, Deus te abençoe. Amor exige ação pontual. Amém, meus amados? Glória a Deus, igreja. Mas temos um problema. E nós vamos ver um problema. Está entendendo? Problema, de irmãos viverem de maneira desordenada. Paulo aprofunda mais isso na segunda carta. Tá? Timóteo leva assim, Paulo, olha, fala sobre trabalho, fala para os irmãos viver de uma maneira digna, de forma que não dependa de ninguém, tá, Paulo? Fala, porque tem que apertar um parafusinho. Então, Paulo, ele fala de uma maneira mais tranquila aqui. Ele toca neste assunto do trabalho, de uma maneira mais tranquila. Na segunda carta, como, aí sim, aí ele abre para a igreja, nós somos informados que tem pessoas vivendo assim, de maneira desregrada, e se intrometendo na vida alheia. De irmãos na igreja que não trabalhavam, queria trabalhar, mas chegava na casa do irmão, vim aqui almoçar. E ainda entrava na vida, ficava fofocando, falando da vida do irmão. Tá? Então, é mais ou menos esse o quadro aqui. Glória a Deus, igreja. Mas esta era uma igreja exemplar, meu querido, nesta área. Era uma igreja que abençoava. Era uma igreja que se entregava. Como diz Paulo lá na segunda carta aos Coríntios, da profunda pobreza às igrejas da Macedônia. Era uma igreja engajada na assistência aos santos. E devemos aprender com essa igreja. Amém, meus amados? Glória a Deus, igreja. E todo membro da igreja Batista Irmão deve saber que na vida temos altos e baixos na área financeira, mas a igreja Batista Irmão não deixa ninguém passar fome e ninguém passar nudez ou ser despejado. Glória a Deus, igreja. Nenhum membro da nossa igreja vai ser despejado, só se não informar. Tem gente que não gosta de falar, Ninguém da nossa igreja vai passar fome. Glória a Deus, igreja. Se a igreja tem almoço e janta, e o irmão só tem o almoço, não tem nada, se o irmão não tem nada, a igreja só vai ter almoço, porque vai dar a janta para o irmão. E isto não é socialismo. Socialismo é uma coisa do inferno. Tudo que é do homem, toda sabedoria humana é demoníaca. Tá? A Bíblia já deixou bem claro. A sabedoria humana é demoníaca. Amém, meus amados? Toda ideia, ideologia, tem que ter coisa boa lá. Tem que, pega uma coisa ali, outra ali.
Mas, meu querido irmão, mas o que nós estamos falando aqui é sobre o amor fraternal. Glória a Deus, igreja. Não estamos falando sobre meio de produção, nem da influência do Estado na vida da pessoa. Está falando da pessoa livre, pelo Espírito, decidir, vou ajudar meu irmão. Porque o Espírito está atuando no coração. Glória a Deus, igreja. E aí Paulo fala: contudo, irmãos, insistimos que vocês assim, com vocês que cada vez mais assim procedam, ou seja, continue crescendo, continue aprofundando, crescendo no amor. Paulo, acerca da santidade, Paulo elogia esta igreja, olha, que bom, vocês estão crescendo, continue crescendo em santidade. E mais uma vez ele faz a mesma coisa no que diz respeito ao amor. Mas o amor deve amadurecer. Deve ser um amor maduro. E é isso que vamos falar agora. É disso que nós vamos falar. Como assim aprofundar mais, se dedicar mais ao amor? Como assim crescer no amor? Meus amados, o amor é algo difícil, é algo que exige julgamento e sabedoria. Porque às vezes não estamos amando e sim passando a mão na cabeça. Às vezes nós falhamos em dar algo a menos, tem um ponto exato para agirmos. E às vezes fazemos menos e às vezes exageramos. Não é assim a natureza humana? Então, meus amados, para amarmos de fato, devemos ter profunda reflexão, e um entendimento correto das coisas e da vida. E hoje, no que diz respeito a ajudar as pessoas a sermos generosos, está difícil. Porque nós sabemos, meus amados, que o assistencialismo é algo muito forte aqui no Brasil. E sabemos que o abuso da boa vontade, tanto do Estado quanto das pessoas, é algo forte demais. Não é verdade? Estou falando no nosso contexto aqui, não é verdade? E aí, a pessoa chega e pede ajuda. Aí você olha para a cara, assim, você faz um julgamento, e aí você decide não ajudar. E hoje a coisa complicou mais ainda, porque não pedem mais dinheiro. Pedem produtos industrializados, seja arroz, feijão, fechados, lacrados. E nós sabemos que tem formas de fazer isso virar dinheiro. Está difícil. Está muito difícil. E aí, a gente tem que tomar cuidado para não ficar com o coração amargurado, diante de tanta exploração, diante de tanta mentira. Um dia eu fiquei revoltado no sinal, várias vezes eu vi essa cena, de um jovem com criança de colo nas mãos, a criança prostrada debaixo do calor, eu dentro do carro com ar-condicionado e a criança no colo e o cara pedindo dinheiro, me deixou revoltado. Sabe, exploração de menor. Sabe, exploração. E o ser humano é assim, meu querido. E o ser humano é assim, é terrível. E aí a gente tem que pôr oração, Pai, não deixe meu coração ficar duro, não. Eu quero ser generoso. Eu quero ser pontual, não quero estar alimentando um sistema errado. Parece, é algo terrível, meus amados. A exploração da boa vontade dos outros. E aí, pastor, é melhor dar. Será que é melhor mesmo? É melhor para a pessoa? Tem aquele conto do sábio e o seu aprendiz, e ele chega ali, está vendo aquela família ali na pobreza, meu aprendiz? Estou vendo, pois é, eles têm aquela vaquinha ali,
Todo o sustento deles vem daquela vaquinha. Quem conhece esse conto aí? Aí o sábio vai lá e mata a vaquinha. Eu aprendi isso, fala, por que você fez isso? É o único alimento deles. Aí ele fala o seguinte, né, espera um pouco. Aí eles passaram lá um tempo depois, a casa estava pintada, estava tudo mais estruturado, né? A família lá que vivia naquela miséria só com a vaquinha estava em melhor situação. Por quê? Foram tirados da zona de conforto. Foram obrigados a avançar, a crescerem, e aí conquistaram. Paulo, quando esteve naquela igreja, ele ensinou o seguinte, né, não foi na carta que ele ensinou, na segunda carta aos Tessalonicenses, foi quando ele esteve, olha, quando eu estive no meio de vocês, ele viu a necessidade de dar o seguinte ensinamento, quem trabalhar, quem não trabalha, que também não coma. Isso ele fez quando ele foi para a igreja, foi para Tessalônica. Amém, meus amados? E aí, meus amados, nós devemos tomar cuidado. Existe realmente pessoas necessitadas, sabe? Mas a exploração está grande demais. O assistencialismo do governo. Isto, né? A pastora Marilene fez um vídeo sobre assistencialismo. Até o senador Cleitinho falou da irmã. Você lembra? Você chegou a ver? Cleitinho, o senador Cleitinho, né? Ficou famoso. A pastora Marilene está famosa, hein, gente? Olha. Porque realmente os pedreiros e pintores falam, não consigo mais servente nem ajudante. Não consegue. Então, é algo mais ou menos assim que está acontecendo aqui. Tá? No contexto da igreja de Tessalônica. E aí você deve entender melhor a sociedade romana. Eu aprendi na escola, meu professor de história me ensinou que romano não gostava de trabalhar. Cidadão romano não gostava de trabalhar, que o trabalho era visto como algo para escravo. Mas não era assim entre todos. O professor estava errado. Com um estudo mais aprofundado, você chega à conclusão que a sociedade romana não era homogênea, não pensava da mesma forma, não era um bloco que se movia totalmente junto, não, meu querido. Era uma bagunça. Né? Nós sabemos que a questão, por exemplo, da homossexualidade era comum no Império Romano, né? Mas isso era tido como valor, como algo nobre pelas elites. Não era assim pelo povão, né? E por outros pensadores, não era assim. Essa coisa, né? E por que eu estou falando isso? Porque um filósofo muito famoso foi no programa de podcast falando que foi a igreja que trouxe essa moralidade, porque no Império Romano essa coisa era normal e até louvado pelo Império. Não, meu querido, a sociedade romana não era assim homogênea, não pensavam da mesma forma. E este texto prova isso, este texto que acabamos de ler. Porque Paulo fala o seguinte, não se comporte dessa maneira, porque senão, né, se comporte bem aos olhos daqueles que são de fora. De forma que vocês não venham precisar da ajuda de ninguém. Não é isso que ele escreveu? Mas antes de entrar nesse ponto, meus amados, Paulo, ele fala o seguinte, olha, é necessário que vocês cresçam mais no amor. E crescer aqui está mais ligado com amadurecimento. Meus amados, a estagnação nos estudos, no entendimento, na busca por Deus é algo terrível. Se você fica estagnado nesta área, o seu conhecimento, a sua comunhão com Deus, o seu discernimento vai recuar, vai cair. Não para não é questão de ficar nisso, não fica estagnado, não, meu querido, diminui mesmo. Porque nós sempre estamos sendo ensinados e recebendo algum tipo de palavra. O vizinho está falando com a gente, o amigo está falando com a gente, os filmes estão falando com a gente, e a gente está
assimilando conteúdo sempre. E a nossa mente está sempre sendo bombardeada, e os nossos sentimentos, as nossas vidas, né, o nosso intelecto estão sendo seduzidos pelas informações. Meus amados, isso é tão forte que quem mexe com rede social, eles trabalham, eles estudam as formas de prender, escravizar e de moldar as mentes. Tá? De como deixar você ali preso ao aplicativo, à rede social. E o cristão sempre deve seguir adiante. Adiante em quê? Na comunhão com Deus. Glória a Deus, igreja. Porque Deus, Ele é o sábio. Não existe mais ninguém sábio, não, meu querido. Deus é o sábio. Ele é a verdade. Ele é a vida. Glória a Deus, igreja. E como crescemos na presença de Deus? Através do estudo da palavra, da meditação, através da oração. As nossas mentes, os nossos corações são bombardeados pela palavra, a palavra que confronta e promovem o amadurecimento. E promovem o crescimento na presença de Deus. Amém, meus amados? Estão entendendo? Glória a Deus. A palavra de Deus. E a lei do Senhor é maravilhosa. Eu gosto muito da lei do Senhor, porque a lei do Senhor é uma lei de justiça. Lá no Antigo Testamento você vai ver Moisés falando: olha, você que é o dono, você que planta e colhe, você vai colher só do miolo, das bordas e do que cai no chão, você não vai pegar, não vai colher e nem catar. Você vai deixar para o órfão, para a viúva e para o estrangeiro. Você vai deixar para as pessoas que são desprovidas do amparo familiar. Pessoas que são, né, estão impedidas de crescer. Por exemplo, Paulo fala para Timóteo: inscreva as viúvas, a verdadeiramente viúva. Não adianta, meu querido, eu fico pensando, não adianta pregar o evangelho da prosperidade para a viúva? Para ninguém adianta, né, também, né? Porque, meus amados, já está idosa, avançada de dias, como é que vai avançar na vida? Passou. E aí Paulo fala, a igreja deve abraçar esse tipo de pessoa. Glória a Deus, igreja. A igreja deve abraçar esse tipo de pessoa, viu, Timóteo? E ali ele dá os critérios para Timóteo. Glória a Deus, igreja. E aí, desde o Antigo Testamento, você já vê a lei do Senhor, né, sendo aplicada de forma que promove a justiça. Meu querido irmão, ajudar o necessitado, não é uma boa açãozinha, segundo a palavra de Deus, não. Ajudar o necessitado é justiça. A Bíblia chama isso de justiça. Jesus chama isso de justiça. E Jesus fala, faça isso, não é para ninguém ficar sabendo, não. Glória a Deus, igreja. Ajudar o necessitado, na palavra de Deus, é justiça. Mas o amor precisa amadurecer, porque existe aproveitadores. Então vamos entrar no versículo 11. Esforcem-se para ter uma vida tranquila. Uma vida tranquila. Né? Isso tem também a ver com a perseguição. Tá? Com a igreja, né? A igreja ser bombardeada pelos de fora, pela sua forma diferente de viver. E aí, sendo assim, diante da perseguição, diante
da má vontade dos de fora com a igreja deve tomar cuidado para não dar esse quê de razão para que os de fora venham falar mal da igreja. Como eu disse, muitos na sociedade romana valorizavam o trabalho, a vida digna. E a igreja devia tomar cuidado. Uma igreja que sofre perseguição, que sofre por parte dos seus patrícios, né, uma má vontade, tem que tomar cuidado para não dar combustível para o erro. Amém, meus amados? E aí Paulo fala, vivam uma vida tranquila. Cuidem dos seus próprios negócios e trabalhem com o quê? Com as próprias o quê? Mãos. Como nós os instruímos. Ou seja, Paulo já tinha dado esse ensino, ó. A fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam do quê? De ninguém. Glória a Deus, igreja. Então, Paulo vê, diante dos relatórios de Timóteo, vou tocar nesse ponto. Vou tocar nesse ponto. Provavelmente, né, a forma desregulada de alguns viverem já estava dando combustível para as pessoas do mundo, para as pessoas, para a sociedade de Tessalônica, acusarem a igreja. Né? A primeira acusação que eles receberam está lá em Atos. Né? Ah lá, está querendo levantar outro rei. Estão querendo levantar um outro rei. De novo, né? Quem estava aqui de manhã, eu fiz a mesma coisa. Roda aqui e desliga o microfone. Né? Estão querendo levantar outra pessoa aí para substituir o imperador. Meus amados, no primeiro século a igreja foi bombardeada por várias mentiras. Falavam que a igreja praticava incesto, porque o marido, né, chamava a esposa de irmã, chamava a igreja de canibais, porque nós comíamos do corpo de Cristo, bebíamos o sangue de Cristo, é a ceia do Senhor, né, a cerimônia simbólica, memorial, né? E aí, meus amados, aparentemente, um problema surgiu. Alguns estavam vivendo de maneira desregulada e a coisa já tinha sido né, os de fora começaram a falar alguma coisinha. Ou não. A igreja, alguns estavam ali meio que vivendo de maneira desregulada e a coisa não tinha ido para fora ainda. Os gentios não tinham acusado a igreja de ser um povo preguiçoso, um povo que vive de forma desonrada. Amém, meus amados? Quem está entendendo? Quem está aprendendo aqui? Glória a Deus, igreja. Meus amados, amar é algo complicado. Né? Eu, agora, recentemente, sou pai, né? E eu estou vendo meu filho crescer. Eu vi Adão nele nos primeiros dias de vida. Eu vi Adão nele. Adão estava ali. Sabe, os pecados primordiais estavam ali. Eu chamo de pecados primordiais, né? Ciúme, ira. Pecados que estão lá no coração que resultam em ações. Assassinatos, xingamentos, roubos, adultérios. A gente já vê no bebê esses pecados. Né? A rebeldia, o ciúme, né? E como amar é complicado. Como, né? Porque a gente só quer abraçar. Às vezes a gente só quer abraçar, ou a gente é movido por raiva, a gente vai lá e espanca. Né? E aí, nós temos que aprender com Deus. O pessoal costuma falar, não existe maior amor do que amor de mãe. Mentira. É tudo desregulado também. Pai, mãe, o amor real, meu querido, é o amor de Deus. Glória a Deus, igreja. O amor de Deus é o amor real. E
tanto homem quanto mulher tem que aprender é com Deus. Amém, meus amados? Porque ou nós passamos a mão, ou somos rigorosos demais, né? Às vezes, as duas coisas na mesma pessoa. E às vezes, entre o pai e a mãe, um passa a mão e outro é rigoroso demais. Né? E aí a gente tem que aprender a amar. Amar não é dar aquilo que a pessoa quer, é dar aquilo que ela precisa. Glória a Deus, igreja. Isso exige julgamento, sabedoria, entendimento, porque senão você vai estar alimentando um monstro. Se o filho crescer sem a correção do pai, vai virar sociopata ou psicopata. É o pai e a mãe que ensinam empatia, que ensinam o amor, o respeito. Glória a Deus, igreja. Alguém tem que ensinar. Mas se deixar na natureza, deixa no automático, deixa crescer. Viu, meu querido? Olha, é a Bíblia que diz isso, viu, meu irmão? Tá? Estutice está no coração da criança. Está lá na Bíblia. Deixa no automático. E como é difícil amar. E aí a igreja de Tessalônica tem que amadurecer e crescer no amor. A igreja deve, né, cuidar dos de dentro e cuidar do bom nome da igreja com os de fora. Isso é crescer no amor. Amém, meus amados? O mundo tem os seus valores, meu querido. Quando os valores do mundo se encaixam em um padrão bíblico, né? E a Bíblia exalta o trabalho. Se o mundo exalta o trabalho, olha, e se a igreja for contra um valor que tanto a Bíblia quanto o mundo valorizam, Deus pega pesado. Deus não pega pesado quando nós, naquilo que nós fazemos, somos zombados pelo mundo quando estamos de acordo com a palavra de Deus. Por exemplo, às vezes a mesma pessoa que praticava orgia na época de Paulo, a orgia era muito comum, né? Era uma pessoa que valorizava o trabalho, vai saber. O ser humano é complexo, complicado, né? Todo ser humano tem os seus valores, até o traficante lá na favela, meu querido, na comunidade, tem os seus valores. Não é verdade? Né? Agora, quando, meu querido, algo que Deus afirma e que o mundo afirma também, e a igreja se torna culpada tanto diante de Deus e diante do mundo, Deus pega mais pesado. E é mais ou menos isso aqui. Paulo está fazendo isso de maneira bem leve, bem tranquila. Uma igreja nova, uma igreja recém-formada, recém-fundada. Então Paulo, ele vê o crescimento, uma igreja de fé, uma igreja amorosa, mas ele vê um probleminha. Mas na segunda carta ele engrossa o caldo. Na segunda carta, quando formos falar deste assunto na segunda carta, vamos explorar mais a questão da disciplina. Tá? Mas né, é a mesma situação. A igreja tem que dar exemplo e tem que ser um povo diligente, um povo, né, que avança nas áreas da vida. Amém, meus amados? Glória a Deus, igreja. Meus amados irmãos, o amor é algo que exige oração, meditação, conhecimento e realmente, né, tomarmos cuidado com as nossas inclinações naturais, seja ira, seja amargura, seja fazer vista grossa, seja passar a mão, né, passar a mão na cabeça, colocar panos quentes. O amor exige, meu querido, né, que a gente tome decisões difíceis. Meus amados, um dia que foi muito difícil para mim. Né, chegaram para mim, pastor, vai cortar a conta de luz da irmã.
vai cortar a conta de luz, já tem 2 contas, ela não está conseguindo pagar. Não vai cortar não. Fala para ela me procurar. Aí ela veio. Ela não está aqui mais na igreja, não. Já saiu da igreja tem uns mais de 15 anos. Vem cá. Não, manda ela vir aqui, a gente vai pagar essas contas agora. Aí ela chegou e contou a história, que ela tem 2 filhos homens, que tomam banho 2 horas cada um, e cada um recebe bem e moram com ela. Recebiam bem, moravam com ela. E ela chegou toda alegre com as contas assim. Aí eu falei com a irmã, deixa eu cortar. Eu sei que a irmã vai tomar banho de caneco quente, água quente no caneco. Né? Igual antigamente, né? Era comum. Meu querido, quem viveu na década de 80, a luz, qualquer chuvinha a luz caía. Quem lembra disso? Né? Aí esquentava a água e ó, lá em casa a gente foi ter banheiro. A gente mudou para lá, eu tinha 7 anos. A gente foi ter banheiro porque eu tinha 12 anos de idade. A gente foi ter banheiro lá em casa. Era pinico e usar banheiro E de vez em quando não, vou falar isso não, senão vou comprometer alguns parentes. Deixa pra lá. Está sendo gravado. Mas era assim, depois pergunte a irmã Nilma. E era comum, as famílias, né, muitas famílias eram assim, a gente tomava água quente, assim, ó, né, misturava, pegava a panela de arroz, né, panela de pressão, ela é mais funda, né? Mais alta, né? Perigoso. Aí a mãe saía com aquela panela assim, balançando água, de vez em quando queimava a barriga. Aí jogava no balde e misturava com a água fria. Aí pegava o caneco, ó. O caneco lá em casa, meu querido, servia para 2 coisas, às vezes, né? Para tomar banho, e papai colocava na fechadura como alarme, porque lá em casa não tinha muro. Se alguém mexesse na maçaneta, meu querido, o caneco de alumínio caía e fazia um barulho, pó, pó, pó. Eu duvido que ladrão ficaria. Né, porque, né, era muro, assim, não tinha muro, né, a pessoa já entrava, já estava na porta da sala, né, então assim, o caneco era um caneco abençoado. Então, aí eu falei para a irmã, faz isso, né, a irmã está colocando a situação, que você tem seus filhos moram com você, não ajudam nada em casa, tomam banho de 2 horas, são trabalhadores, recebem bem, porque o dia que eles sentirem água fria no pescoço, nas costas, eles vão pagar essa coisa, eles vão xingar. Meu querido irmão, é tanto atrevimento que até xinga. Né? A geração de hoje de filhos, né? Eu tenho que falar umas coisas aqui. Né? Muitas pessoas, homens de 50 anos, têm se queixado porque, além de cuidar dos pais, estão cuidando dos filhos e dos netos. Sabe? Meu querido, não é bom privar os filhos da dificuldade, porque homens fortes foram moldados pela dificuldade. Tá? Aí você cresce e fala o seguinte, meu filho não vai passar por isso, estragou seu filho. Tá? Estragou seu filho. A dificuldade, o chicote é bom, meu querido. A vida ensina. Sabe? Mas aí eu falei com a irmã, eles vão te xingar, eles vão reclamar, vão bater na parede, mas eles vão pagar essa conta de luz. Aí a irmã ficou chateada comigo, né? E foi embora. O que você faria no meu lugar? Né? Difícil. Estou falando de uma idosa na minha frente. Veio com dificuldade, andando com dificuldade, com as 2 continhas da CEMIG na mão. É difícil, meu querido. É difícil, mas é necessário. Glória a Deus, igreja. E a gente, na nossa vida, como pai, como igreja, como pastor, como servo de Deus, como líder de PG, nós temos que tomar decisões difíceis todos os dias, e a gente tem que perguntar a Deus, o que é que vai ser bom para o irmão? Não é verdade, meus amados? O que é que vai ser bom para a pessoa? E essa igreja precisava crescer disso porque o mundo estava de olho.
As pessoas lá fora estavam de olho na igreja de Tessalônica. E Paulo fala: vivam tranquilamente, tome cuidado, cada um se esforce no seu trabalho para a glória de Deus e sigam adiante. Não dê motivo para ninguém falar mal da igreja. Glória a Deus, igreja. Que o Senhor abençoe vocês no nome de Jesus. Tá? E o problema parece que não ficou resolvido. Na segunda carta, Paulo vai tocar. Não ficou resolvido. Na segunda carta, Paulo vai falar disso. E na lição do PG eu chego a explorar aquilo que já aconteceu na segunda carta, que muitos teólogos falam, né, que usaram a volta de Cristo como desculpa. Tá? Usaram a volta de Cristo como desculpa. Então a nossa habilidade também para distorcermos a verdade de Deus para conveniência é muito forte. E que possamos, meus amados, realmente aprender que a conveniência é algo terrível. Nós somos mestres para auto-justificarmos e inventarmos desculpas para permanecermos na situação que estamos. Devemos tomar cuidado. Glória a Deus, igreja. Algumas aplicações aqui, meu querido. Meus amados, o amor é medido por atitudes. Então, meu querido, ajude os necessitados no nome de Jesus. Glória a Deus, igreja. Ajude os necessitados no nome de Jesus. Mas ajude com sabedoria, com entendimento. Amém, meus amados? Não deixa nenhuma amargura crescer no seu coração. Eu falo isso de experiência própria. Eu já me peguei amargurado. Está entendendo? Né, eu fiquei sabendo, meus amados, que entre os mendigos aqui da região, todo mundo fica falando: vai lá naquela igreja lá, que aquele pastor é bonzinho. E estavam pegando a ajuda aqui da igreja e vendendo. Isso deixa a gente amargurado. E aí, o não passa a ser a resposta automática. Né? Antes era o sim, né? Era, né, desregulado também, era o sim. Agora o não é a resposta automática, se não tomar cuidado. Existem necessitados, meus amados. Existem. E devemos, né, tomar cuidado, amém, meus amados? Para não fecharmos a porta, porque a Bíblia exalta a generosidade, a Bíblia deixa bem clara: quem dá aos pobres o quê? Empresta a Deus. Está lá em Provérbios. Glória a Deus, igreja. Então, meu querido, né, seja, né, amoroso. Use os seus recursos para a glória de Deus. Eu gosto muito dos puritanos, né? Os puritanos tinham bons valores. Né? Ou os puritanos, ou grupos que vieram dos puritanos, colonizaram os Estados Unidos e o Canadá. E eles tinham valores firmes nesta área. Eles pensavam o seguinte: olha, o trabalho glorifica a Deus. Sacerdócio universal. O que significa isso? O que significa isso? Que o pedreiro é um missionário. Que o vigilante é um missionário. Não é só o pastor que é um sacerdote, não. Não, o membro comum é um missionário. Pastor é simplesmente alguém separado para atender a igreja, para ficar estudando, orando, vendo as necessidades da igreja. Amém, meus amados? Mas a pessoa comum dentro da igreja é um sacerdote no seu trabalho. Glória a Deus, igreja. É um sacerdote. Como que ele vai glorificar a Deus lá? Primeiro, sendo bom funcionário, sendo bom patrão, porque o patrão dele é Deus. Está todo mundo mocegando porque o patrão saiu. Ele está lá, não. Meu patrão lá em cima está vendo. Glória a Deus, igreja. E outra, com as palavras, com as atitudes, o exemplo, ele proclama o reino, ele faz o reino expandir. Amém, meus amados? E eles tinham isso de maneira muito forte. Valores deles, né? Trabalho, viver de maneira simples e economizar para ajudar o necessitado. O trabalho glorifica a Deus, não importa o que você faça. O trabalho glorifica a Deus quando você faz com propósito. Viver de maneira simples, por quê? Não somos mais deste mundo.
Então, nosso foco está no reino. Economizar para ajudar os necessitados. Sabe o que aconteceu? Sabe o que geralmente acontecia com os puritanos? As pessoas que seguiam esses princípios bíblicos prosperavam. E as nações que foram colonizadas por pessoas que tiveram esses valores, como a nação do Canadá e Estados Unidos, olha a diferença com o Brasil. Você vê lá que trabalho é um valor. E tanto, hoje, por causa do afastamento com Deus, estão até desequilibrados para o outro lado. Trabalhando demais, tendo uma vida de muito consumismo. Tá? Mas os colonizadores ali, colonizadores, não sei, a palavra está certa, mas não era de exploração, e sim para habitação. Fugiram da Inglaterra, muitos fugiram da Inglaterra e foram viver ali nos Estados Unidos. Fugiram, alguns fugiram da Dinamarca. Os protestantes eram perseguidos em algumas áreas, e alguns grupos protestantes eram mais perseguidos ainda. Vieram para as Américas. Engraçado que vieram um grupo, se não me engano, de holandeses lá para o norte do Brasil, lá no Nordeste, e aí expulsaram. Imagina se a gente fosse colonizado por essa turma, hein? Terra rica como o Brasil, mas o Brasil pegou o lixo da Europa, tanto na religião quanto na questão do trabalho. Homens exploradores, violentos e tal. O Brasil, meu querido, tem problema crônico. Só a verdadeira igreja, a igreja que prega a palavra, pode solucionar o Brasil. Pode trazer solução para o Brasil. Amém, meus irmãos? No que diz respeito a alcançarmos o potencial da nação de produção, de riqueza. Porque os que estão lá no poder, literalmente são representantes do povo. É igualzinho. O povo tira vantagem naquilo que o poder dele alcança. Quando atinge posições maiores, vai tirar proveito também. Cada um, meu querido, você vê isso nas filas de banco, você vê isso nas filas lá de pessoas idosas, você vê jovem lá, você vê isso toda hora. Você vê a corrupção no coração do brasileiro. Olha o carnaval aí agora. Tá todo mundo, um montão de gente torcendo aí para a jornada 4x1. Não é? Não é isso? Sociedade hedonista só se preocupa com os prazeres. E está todo mundo hipnotizado, está todo mundo satisfeito com o prazer que as redes sociais dão. Você vê que até na igreja é difícil você ver pessoas que querem ser líderes, que querem avançar. Porque está todo mundo anestesiado. Sabe? O cristão, meu querido, ele não pode ser movido pela vaidade, mas ele deve ser movido pela glória de Deus. Amém, meus amados? Não é? A questão, meu querido, que nem a vaidade está movendo as pessoas. Sabe, o brasileiro está tão anestesiado que é capaz de pagar R$100 no quilo de A100 e aceitar isso de maneira pacífica. Por quê? Zumbi. E outras coisas mais. Que Deus tenha misericórdia do povo dele. Amém, meus amados? Glória a Deus, igreja. Não estou pregando prosperidade, estou falando nada disso. Estou falando de fazer as coisas para a glória de Deus, e as outras coisas vêm por acréscimo. Glória a Deus, igreja. Então, meu querido, seja aplicado, seja amoroso no nome de Jesus. Outra aplicação. Meu querido, avance, meu querido. Avance. Avance no conhecimento. Paulo quer que a igreja avance na santidade e avance no amor. O amor dá trabalho. Ser pai dá trabalho, ser mãe dá trabalho. Ser irmão de igreja dá trabalho. É desconfortável. Você vai mexer com o outro, você vai tirar o outro da zona de conforto. Falar a verdade dói. Ainda mais numa época que os seres humanos, os homens estão cada vez mais sensíveis e fracos. Que
possamos ser um povo fiel. Amém, meus amados? E aí, para amarmos de maneira pontual, assim como Deus nos ama, como verdadeiro Pai, precisamos conhecer mais este Deus. Precisamos orar, precisamos meditar na palavra, precisamos crescer. Glória a Deus, igreja. Que o Senhor abençoe vocês no nome de Jesus. Fique de pé. Amém? Abaixe sua cabeça, vamos orar. Pai Santo, que no nome de Jesus, Pai, o teu povo, meu Deus, possa brilhar para o louvor da tua glória. Que o teu povo seja sal e luz, Pai, mostrando a diferença. Que o teu povo, meu Deus, tenha o trabalho, meu Deus, como algo digno, que honra o Senhor, que glorifica o teu santo nome. Meu Pai Santo, que o teu povo, meu Deus, possa dar bom testemunho, meu Deus, em todas as áreas. Em nome de Jesus. Que o teu povo, meu Deus, seja um povo tranquilo, um povo, meu Deus, que não sofre acusações de maneira, por causa da justiça, meu Deus, que não sofra acusações, meu Deus, por fazer aquilo que é correto. Mas se vier a acontecer, Pai, que o teu povo, meu Deus, glorifique o teu santo nome, que o teu povo, meu Deus, persevere no nome de Jesus. Fortaleça o teu povo, Pai. Meu Deus, que sejamos sempre generosos, Pai. Nos dê sabedoria, nos dê entendimento. Que sejamos sempre generosos no nome de Jesus. Que possamos, meu Deus, abraçar a viúva, o órfão e o estrangeiro, Pai. Que possamos abraçar, meu Deus, aqueles que estão numa situação, meu Deus, similar, Pai. Desprovidos, meu Deus, de amparo, desprovidos, meu Deus, de ajuda, no nome de Jesus. Eu te peço e te agradeço. Amém. Amém, povo de Deus? Amém.